A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para trazer aos professores e alunos da EBD ensinos da Palavra de Deus. Neste quarto trimestre, nós estamos estudando a respeito da obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu deixo na descrição do nosso vídeo o link do professor Juninho para você acompanhar as lições bíblicas de jovens e juvenis, e também deixo o link do blog Auxílio ao Aluno EBD, que há muitos professores e alunos têm abençoado. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e não esqueça de dar aí o seu joinha e ajude-nos em oração e também compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Eu lembro a todos que nosso único objetivo aqui é levar a palavra de Deus a todo o mundo. Nós estamos na lição 6, a abrangência universal da salvação. Nosso texto áureo é João 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A verdade prática, a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos pela graça de Deus. Então este é o tema desta lição que nós vamos compartilhar com os irmãos. Lembrando que hoje nós estamos aqui ao ar livre, Parque Cachoeira, Araucária, Paraná, improvisando, né? Estamos de viagem, mas estamos aqui improvisando para trazer as lições bíblicas, os vídeos da pré-aula aos irmãos. Em primeiro lugar, aí no primeiro tópico, é importante que você, professor, e você, aluno, também entenda o que é expiação. Há alguns vídeos atrás nós falamos a respeito da definição de expiação aqui no nosso canal. A palavra expiação no hebraico significa cobrir, ser coberto, purificar, passar uma camada sobre. Referia-se no Antigo Testamento aos sacrifícios para a purificação e para o perdão dos pecados. Então esta era uma prática do Antigo Testamento, a prática da expiação. Como que ela era feita? Era feita sempre que uma pessoa sentia a culpa pelo pecado, ela transferia para um animal que ela trazia até o sacerdote, e ali esse animal era sacrificado para cobrir momentaneamente aquela pessoa, lembrando que o sangue dos animais, seja de cordeiro, cabrito, bode, ovelha, ele não poderia tirar os pecados, mas apenas cobria. No dia da expiação, o Yom Kippur, né, uma vez ao ano, aí o sumo sacerdote entrava não individualmente, mas por toda a nação, por si mesmo e por toda a nação, para fazer a obra expiatória por todo o povo. Lembrando que todos pecaram e ninguém poderia resolver esse problema do pecado. Por isso, existia a necessidade fundamental da obra expiatória de Jesus Cristo, e é sobre isto que nós estamos estudando neste trimestre. Então, em primeiro lugar, aí é importante você definir esta palavra expiação, que significa no hebraico cobrir, ser coberto, purificar, passar uma camada sobre. Esta é a definição na língua hebraica. No segundo tópico, ele traz o título: o alcance da obra expiatória de Cristo. E aqui é muito interessante você entender isso, que o Senhor Deus, ele não é um Deus minúsculo, com letra minúscula, um Deus tribal, ou uma divindade nacional, mas Deus, o Senhor, ele é rei sobre toda a terra, ele é Senhor de todos. Então esse entendimento que Deus era Deus única, exclusivamente do povo de Israel, é um entendimento errôneo, ele precisa ser esclarecido.
Veja bem, se você voltar lá a Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, o plano de Deus é que através da nação que vai vir de Abraão, toda a humanidade fosse alcançada com as boas novas. Deus diz a Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, a descendência que vem de Abraão, da descendência dele, virá um que irá resgatar toda a humanidade. Então, isto prova que Deus não é um Deus de um clã, de uma nação, um Deus tribal, não. Deus é Deus de toda a terra. Por que você precisa entender esse conceito? Porque entendendo esse conceito, você vai entender que a salvação em Jesus Cristo, ela é de abrangência universal. Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação. Em Êxodo, capítulo 19, você vê novamente isto. Deus então tirou a descendência de Abraão, que estava há 430 anos escrava no Egito, e agora eles estão ali no Sinai. E ali no Sinai, no capítulo 19 de Êxodo, Deus está fazendo um concerto com esta nação. Então em Êxodo 19, versículos 5 e 6, mostra que este propósito ele é de abrangência universal. Fica claro que quando o Senhor quer fazer dos hebreus um reino sacerdotal, ele quer fazer este reino sacerdotal para que eles sejam um sacerdócio para toda a terra. Então veja que Deus diz ali: vós me sereis um reino sacerdotal, vocês serão reis e sacerdotes. Então Deus está fazendo com toda a nação. Este era o plano de Deus, fazer com toda a nação um reino sacerdotal. E aí você pergunta, mas se Deus vai fazer de toda a nação um reino sacerdotal, a quem eles irão ministrar? Deus queria que os hebreus ministrassem a todas as nações da terra. Deus queria fazer com que todos fossem sacerdotes. O que Deus fez hoje, através de Jesus Cristo, com a igreja, onde todos que nascem de novo são reis e sacerdotes, isto Deus já queria fazer lá em Êxodo capítulo 19, mas o povo rejeitou. O povo disse: não, nós não queremos ter um contato direto com Deus. Nós queremos que Moisés continue sendo o nosso intermediário. E aí, enquanto Moisés está no monte, o povo faz aquela festa toda em volta de um bezerro de ouro, e somente uma das 12 tribos não se contaminou, que foi a tribo de Levi. Então Deus fez de Levi uma tribo sacerdotal, mas um sacerdócio nacional. O plano de Deus era fazer de todos os hebreus um sacerdócio universal para abençoar todas as nações da terra. Mas Deus acabou fazendo, por causa do pecado do povo, apenas de Levi, da tribo de Levi, um sacerdócio nacional. Mas aí em Êxodo você já vê o interesse do Senhor Jeová em abranger toda a terra e não apenas uma nação. Então no tópico 3, é importante que você destaque isso, né? E ali traz o título que Cristo oferece salvação a todo o mundo. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento de Cristo. Alguns versículos da Bíblia é importante você trazer para a sua aula, para você firmar isto. Por quê? Você vai ter, ao trabalhar com esta lição e na próxima lição em diante, este confronto entre a doutrina arminiana e a doutrina calvinista, que aos poucos tem entrado até mesmo em meio aos pentecostais. E a doutrina calvinista, ela tem alguns equívocos, e para você combater esses equívocos, você precisa ter esses textos em mente. João 3, versículo 15: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então qualquer homem pode ter a vida eterna desde que creia que Jesus Cristo é Senhor e que aquilo que ele fez na cruz é totalmente suficiente
para a sua salvação, para que todo o que nele crê. Quem crê tem a vida eterna. Então Deus não delimita a este ou aquele. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Agora você imagine como fica esse texto se Deus já na eternidade estivesse eleito, estivesse predestinado pessoas individualmente. Vocês vão ser salvos, vocês são não salvos. Qual sentido teria esse texto de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, se todos já estão predestinados, eleitos, ou à salvação ou à perdição? Não teria nenhum sentido. É claro que essa doutrina não tem fundamento, apesar de ter alguns adeptos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens, olha só esse texto, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o desejo do nosso Senhor, que está claro aqui nas palavras de Paulo a Timóteo. Então, a doutrina calvinista, com base na soberania de Deus, eles dizem que Deus é soberano. Quanto a isso, não há argumentos. É claro que Deus é soberano. Então eles dizem que Deus já na eternidade, ele elege, ele predestina alguns para serem salvos. Aí, com base nisso, o calvinismo elaborou um dos seus 5 pontos, que é a expiação limitada. Então o calvinismo ensina a expiação limitada. E aí você me diz, mas o que é, professor, expiação limitada? É claro que neste vídeo aqui eu não posso esclarecer, porque é uma série de conceitos, longo, para ser esclarecido aqui em poucos minutos, mas você pode pesquisar aí, você vai encontrar muito material aí na internet a respeito de expiação limitada, para você entender o que é. Mas para resumir aqui em uma frase, a expiação limitada é que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Então há um grupo de eleitos, segundo o calvinismo, há um grupo de pessoas predestinadas à salvação, que foram eleitas ainda nos tempos eternos, na eternidade, e por essas pessoas foi que Cristo morreu. Cristo não morreu por todo o mundo. Cristo morreu apenas pelos eleitos, segundo a doutrina calvinista, que é um erro mediante aos textos que nós vamos ler. É claro que quando você apresentar esses textos, onde, por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, esses textos que falam de mundo, que no grego é cosmos, você citar esse texto aí para alguém que defende a doutrina calvinista, ele vai dizer que mundo não é mundo, que mundo tem um outro sentido nesse contexto. Então é o argumento que eles usam para distorcer a palavra de Deus. Agora tem um detalhe importante quando eles trazem esse argumento. Não há prova bíblica que mundo é só os eleitos. Então eles querem ligar que a palavra mundo no grego ali, que na verdade é cosmos, está se referindo apenas aos eleitos. Não há em nenhum dicionário bíblico, em nenhum dicionário de línguas originais, nenhum exegeta dos grandes que fizeram aí as suas obras que defenda esta ideia de que mundo é apenas os eleitos. Então a doutrina calvinista da expiação limitada, ela tem aos poucos aí ganhado adeptos, e isso faz com que a igreja não cresça. Porque veja bem, se lá na eternidade Deus já predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição, por que eu preciso pregar o evangelho? E isso é tão sério que você pode notar que as igrejas tradicionais, chamadas igrejas reformadas, igrejas tradicionais que são adeptas do calvinismo, são igrejas que não crescem. Porque por que eu vou pregar a alguém que já está predestinado ou eleito à perdição? Então
Então não tem nenhum sentido. É claro que nós reconhecemos os feitos de Calvino, né, no que concerne à reforma, até estamos falando dele na revista aí da Central Gospel a respeito da reforma protestante, mas não há como você encaixar esta linha de pensamento com a Bíblia. A expiação de Cristo na cruz é uma obra de alcance ilimitado. Vou repetir. A expiação de Cristo na cruz, a obra de Cristo na cruz, ela tem um alcance ilimitado. Aquele que responder ao Evangelho, que reconhecer que é pecador, que confessar os seus pecados, crer no Evangelho, confessar a Cristo, será salvo. É isto que a Bíblia Sagrada afirma. O Deus que é amor deseja que o mundo todo seja salvo pelo sangue de Cristo. É claro que um Deus de amor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É por isso que nós estamos aqui na internet, utilizando aí este veículo de comunicação para alcançar o mundo através da palavra de Deus. É por isso que você está atuando como professor da escola dominical, para formar pessoas que estejam preparadas para levar o Evangelho além. É por isso que você, aluno, está se aperfeiçoando para que seja um obreiro de valor, alguém capacitado para levar aos 4 cantos da terra o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.